No ar, no programa Imperatriz 24 Horas, com Justino Filho. Política em Foco. Análises, exemplos e ideias que inspiram boas gestões. Com a apresentação de Jackson Pereira. Política em Foco. Boa noite, boa noite. Estamos de volta aqui na Imperial FM com o programa Política em Foco. Eu sou Jackson Pereira e é uma honra estar aqui com os nossos ouvintes que aguardam ansiosos para ouvir e aprender um pouquinho com a gente. Então aqui nós aprendemos com os nossos ouvintes e os nossos ouvintes têm a oportunidade de aprender conosco, aprender com os nossos convidados. E é por isso que toda segunda-feira nós trazemos temas que são relevantes e são importantes aí, em especial, levando em consideração que a política, e aí eu volto a falar, a política é uma ferramenta fantástica de fazer o bem. Infelizmente, a política vem sendo, de certa forma, a imagem da política em função de várias pessoas e políticos que não acabam usando do poder, usando dessa ferramenta para se beneficiar os seus e não para fazer o que de fato precisa ser feito, que é administrar o recurso público, o recurso do povo, para o povo. Então, infelizmente, essa distorção vem descredibilizando a política, vem descredibilizando aí os políticos. E a população acaba generalizando o cenário e achando que todo político é ruim, que a política é ruim ou que a política não isentando aí ou se abstendo de participar diretamente da política. E isso é um grande erro, pois, como a gente sempre fala, a política, a população precisa da boa política. E para que haja boa política, para que tenha boa política, essa política ela começa exatamente na escolha dos representantes, na escolha da pessoa que vai representar e que vai assumir o comando aí seja do município, seja no executivo ou legislativo, tanto municipal, estadual quanto federal. Então é uma responsabilidade muito grande e nós temos que entender que os políticos são o reflexo, a representação da nossa sociedade. Então, à medida que a sociedade não encara essa grande missão como algo realmente grandioso e que pode de alguma forma mudar a vida das pessoas com as ações certas, nós acabamos colocando aí, imaginando que a política tanto faz, que não faz diferença e que é aonde começa-se a distorção do processo eleitoral. Então, para isso, nós, sempre que possível, nós trazemos aqui no nosso programa ações de gestões, boas gestões, para que a população, de uma forma geral, entenda que quando se tem bons gestores, o resultado chega até a população de uma forma geral. Então, quando se tem bons gestores, nós temos garantido aí educação de qualidade, nós temos geração de emprego, nós temos saúde de qualidade, nós temos as ações básicas. Essas ações, elas chegam aonde tem que chegar, que é a nossa população. Então, quando se tem gestores comprometidos com o desenvolvimento do município, com o desenvolvimento do Estado, com o desenvolvimento do país, então certamente os recursos que são para garantir que a população tenha acesso a essas infraestruturas, esses recursos eles são bem executados. O contrário também acontece. Infelizmente, quando nós temos aí gestores que não têm compromisso com a população, não têm compromisso com a boa gestão, esses recursos, infelizmente, eles chegam a uma parcela muito pequena da população, em especial
nós precisamos trazer aqui como uma forma de conscientização. Então, sempre que possível, nós vamos trazer assuntos de relevância para que a população tenha consciência na escolha dos seus representantes. Então, imagine o seguinte, eu vou trazer aqui uma fala para tentar clarificar e tentar trazer de forma simples a conhecimento de todos os nossos ouvintes. Imagina o seguinte, a gente precisa, para entender o todo, nós precisamos nos colocar aí e trazer para a nossa realidade para que a gente possa entender a importância disso. Então, é algo que precisa ser dito, que infelizmente as pessoas falam, uma boa parte dos gestores falam que o problema é a falta de dinheiro. E eu digo para vocês, não, o problema não é a falta de dinheiro, o problema é como os recursos públicos são executados. E para que esses recursos sejam bem executados, nós precisamos começar a entender aí a complexidade da política desde da escolha dos seus representantes. Então nós precisamos escolher bem os nossos representantes, nós precisamos escolher bem o executivo, por exemplo, trazendo para o exemplo da cidade, dos municípios, nós precisamos escolher bem o executivo, ou seja, o prefeito, que é quem vai executar os recursos públicos, é quem vai fazer. E precisamos também ter uma boa representação no legislativo. O legislativo tem um papel fundamental aí para garantir que os recursos públicos, garantir que o executivo execute bem, com responsabilidade, com seriedade, com compromisso com a população. Então, é de competência aí do legislativo, que são os vereadores responsáveis, eles são os responsáveis e são a representação do povo. Então, o povo está representado com a missão aí de fiscalizar a execução orçamentária, do executivo, mas também está com a missão de propor aí projetos, indicações que beneficiem a população. Infelizmente, uma boa parte aí em sua maioria, eu diria, dos vereadores Brasil afora, em especial dos municípios mais afastados, os vereadores eles acabam não exercendo de fato o seu mandato. Então, o mandato, às vezes, tem muitos vereadores, e vocês vão analisar, porque cada um dos nossos ouvintes aí, entendeu? Cada um de vocês votaram em um prefeito, votaram em um vereador. É importante que é importante que você lembre quem foi o teu candidato, quem foi o vereador que você votou, quem foi o teu representante lá na Câmara Legislativa. Entendeu? E como que está sendo executado aí, como que está sendo o mandato, está te representando de fato? Então eu trago aqui, e aí entendam aos nossos nobres parlamentares do Legislativo Municipal, não é uma crítica ao vereador, ao Legislativo, mas é uma crítica por ser simplesmente uma crítica, mas encarem como uma crítica construtiva para que vocês possam aí, os vereadores, mas também a população, os eleitores, possam entender a importância do Legislativo Municipal. Então os vereadores, a partir do momento em que eles entendem aí o poder que eles têm, eles começam a assumir o protagonismo que é seu por direito. Então, a prova real do poder do legislativo é que, para ser mais objetivo possível aqui, por exemplo, o prefeito não tem o poder de cassar o mandato de um vereador, mas o vereador tem o poder, os vereadores têm o poder, a Câmara de Vereadores tem o poder de cassar o mandato do prefeito. Então, para vocês terem uma ideia,
Só que o que acontece normalmente, e aí é lamentável, mas isso é o que acontece normalmente aí nos municípios Brasil afora, é que a primeira ação do prefeito, de imediato, é tentar articular para conseguir o presidente da Câmara. Então ele faz aí as articulações, muitas delas de forma um pouco que obscuras, mas garante aí que o seu vereador seja o presidente da Câmara, então consiga aí voto suficiente para assumir a presidência da Câmara. Por quê? Porque a partir daí, todos os projetos, o prefeito entende, e aí a população precisa entender que todas as ações do executivo, se o executivo acerta, provavelmente ele tem o apoio da Câmara de Vereadores. Mas também, se o executivo, se o prefeito erra, se as ações, se os projetos que estão sendo executados não são de forma lícita, infelizmente, essas ações elas acabam tendo a conivência do Poder Legislativo. Então, assim, o Legislativo e o Executivo, eles trabalham em conjunto. Então, por isso é importante que tenhamos aí a consciência da importância do voto, da importância de escolher. Então, você vai escolher os teus representantes, seja para o Executivo ou seja para o Legislativo, você precisa ter consciência na hora de escolher, porque isso vai afetar diretamente lá na educação dos teus filhos, no cuidado com a população de uma forma geral, o cuidado com os idosos, a geração de emprego. Então, assim, se você tiver gestores comprometidos com o desenvolvimento do município, comprometido com o bem-estar da população, automaticamente a população será beneficiada. O contrário, e aí uma forma que você precisa entender, olha só, prestem muito atenção no que eu vou falar para vocês. Uma forma que vocês precisam entender é que as coisas elas não acontecem por acaso. Então, assim, existem sinais claros e evidentes de que as intenções dos representantes que você está colocando lá, elas já apontam se o gestor, se o teu representante será ou não um bom administrador, será ou não um gestor voltado aí pensando na população, ou será um gestor que vai administrar para os seus. Então, por exemplo, o primeiro sinal claro e evidente que a população precisa entender olha só, como que está sendo feito, como que é feito a campanha, a pré-campanha, a campanha, as ações políticas antes da eleição. Então você percebe aí, você identifica ainda aí como que vai ser o mandato. Pela eleição, pela campanha, você já tem uma noção de como será a gestão. Então isso, olha só. E aí muitos dos nossos ouvintes vai lembrar dessa relação que farei agora. Então assim, por exemplo, o meu avô falava o seguinte, olha, quando você for procurar uma mulher para casar, ou o conselho para a mulher, quando você for procurar um homem para você casar, então assim, se você for procurar a mulher, você tem que ver, primeiro ponto que você tem que ver, como que é a relação dela com a sua família. Como que ela trata os pais, como que ela trata os irmãos, qual que é a postura dela lá atrás. Pois da forma como ela trata a sua família, ela tratará o esposo, os seus filhos e a construção aí da sua família. Então isso é importante. Então, trazendo para a realidade da política, é algo muito parecido. Então é como o gestor público, como o político ainda, né? Não é o gestor, mas apesar de estar gerindo a sua campanha, como está sendo conduzida esse processo eleitoral. Então, uma das situações que precisam ser
avaliada e muito bem avaliadas, imagine o seguinte: como, se a gente fizer um cálculo simples, como que um candidato a prefeito de um município do interior do estado, por exemplo, que tem aí a sua, vamos imaginar, se a gente fizer um cálculo, como que um candidato pode gastar milhões numa campanha, sendo que o seu salário, olha só, vamos fazer um cálculo aqui para vocês entenderem. Ó, vamos imaginar que o prefeito num município aí que tenha tem um salário de, vamos colocar aqui, de 15 mil reais. Só para vocês entenderem, 15 mil reais. 15 mil reais, levando em consideração aí 4 anos de mandato, 15 mil, vamos ver quanto que ele vai receber durante os 4 anos. E vamos lá, 15 mil. Esse prefeito, durante 4 anos, olha só o que vai acontecer. Vamos fazer um cálculo aqui. Vamos aqui para vocês entenderem. Eu faço questão de fazer isso aqui para que vocês entendam aí a distorção. Então aqui, 48 meses, são 4 anos. 48 meses vezes 15 mil. Olha só, 15 mil. Então nós teremos aqui o prefeito durante os 4 anos de mandato dele. Ele vai receber, se ele não gastar um centavo ao final dos 4 anos, ele vai ter 720 mil. Então me diga, faz sentido o prefeito gastar milhões aí, e tem relatos de prefeitos que gastam 10, 15 milhões numa campanha. Então faz sentido? Não faz. Então isso são o candidato que está fazendo aquela campanha mirabolante, com muitos custos, e aí é onde entra já a compra de voto de várias formas, que as pessoas hoje, é importante que se diga também, a compra de voto, ela hoje é disfarçada de várias formas. Então assim, um exemplo, antigamente as pessoas, mas a compra de voto não, você vai lá na véspera da eleição, aí compra, pega, dá 100 reais, 200 e com a garantia esperando que a pessoa vote no candidato X. Só que hoje em dia a compra de voto, e aí é por isso que nós precisamos fazer um trabalho de conscientização. Por quê? Porque essa compra de voto ela vem disfarçada de várias formas. Então vou trazer alguns exemplos de compra de voto. Então a principal, a mais clara e evidente, é aquela que o cara chega com dinheiro pedindo aí para votar no candidato dele. Então, essa é a tradicional, e que hoje em dia ela está a forma menos utilizada. Usam-se isso, mas é a menos utilizada porque é a forma que mais clara e evidente. Agora tem as formas camufladas de compra de voto, e que nós precisamos entender, porque quando a gente entende, fica mais fácil aí da gente combater, do próprio eleitor entender, opa, olha só o jogo que está sendo feito. Esse político aqui, ele está fazendo um jogo de compra de voto camuflado. Então assim, obviamente o mandato dele já está sendo comprometido ainda na eleição. Então, por mais que ele queira, se ele fizer uma eleição se comprometendo, se amarrando, quando ele chegar lá, por mais que ele queira, ele não vai conseguir executar e fazer as ações necessárias para garantir que a sua gestão tenha aí como foco o eleitorado e a população em geral. Então, uma das outras formas de compra de voto é a contratação de cabos eleitorais. Então isso, gente, isso é importante que seja avaliado. Então quando você percebe que o político está contratando e está colocando centenas de milhares de cabos eleitorais, pessoas para levantar uma bandeira, balançar a bandeira, pedir voto para o prefeito,
aquilo é um jogo político e é um dos mais perversos, inclusive. Porque você percebe, inclusive, nos processos de reeleição, infelizmente a justiça não consegue, por mais que tente, não consegue combater esse tipo de ação. Contratam-se centenas de milhares de pessoas. Essas pessoas, elas começam, por não entender o jogo político, começam a interpretar o jogo político, a campanha política, como se fosse mais um evento, como se fosse um jogo de futebol, aonde você vai torcer pelo seu time, independente do seu time forjar, simular falta, fazer gol de mão, entendeu? Estar impedido e ser beneficiado pela arbitragem. Para você que é o torcedor do time, você acha que aquilo ali é esperteza. Mas enquanto a nossa sociedade, a cultura da nossa sociedade não entender que o certo é certo, o errado é errado, enquanto nós valorizarmos as coisas erradas em detrimento das coisas certas, enquanto nós olharmos para quem está fazendo algumas coisas erradas e acabar exaltando essa figura como a esperta, entendeu? Infelizmente, os espertos, e aí eu coloco entre aspas, os espertos, eles acabam assumindo aí os cargos de poder, e aí as pessoas que realmente têm compromisso contigo, com a tua família, acabam não tendo oportunidade. Por quê? Porque a população tem pouco conhecimento de como funciona o sistema. Política em Foco, valorizando as boas gestões, inspirando o futuro. Então, imagina o seguinte, e olha a perversidade de ações como essas. Normalmente isso acontece em municípios que não têm aí o grau de desenvolvimento, de geração de emprego é muito pequeno. E aí as pessoas, os jovens em especial, que isso acontece muito com os jovens acabam olhando para essas oportunidades sazonais de 1 ou 2 meses como oportunidade de emprego. Então eles acabam indo e aí aceitando a proposta de um pseudo aí, em aspas mais ou menos, emprego sazonal aí, de balançar bandeira, de panfletar, entendeu? Então acabam encarando isso como uma oportunidade e vê o seguinte, e aí começa a olhar por não ter aí as gestões passadas ou até a atual gestão não ter investido em desenvolvimento, em geração de emprego, em conhecimento. Essas pessoas encaram aí e acabam pensando aí que a única forma de conseguir alguma coisa ou permanecer no seu município é tentando aí a se apoiar, né, nesse tipo de política. Quando na verdade o que a população precisa de verdade é ter o conhecimento do processo para que possa escolher e escolher bem os seus representantes. Então vocês vão muito provavelmente agora no decorrer do programa, ao ouvir aí os relatos que a gente está trazendo aí de referência, vocês vão perceber o seguinte: isso já aconteceu no meu município. Eu já vi isso, eu já presenciei esse tipo de política, eu já presenciei esse tipo de políticos e é por isso, inclusive, que as obras do município não funcionam, é por isso que a educação está precária, é por isso que a saúde da mesma forma, é por isso que as coisas acabam, que o político tem ali em volta apenas o seu grupo de apoiadores mais que bancaram a campanha. Então, vamos lá. Vamos aqui para ficar bem claro e evidente. Então, imagine o seguinte. É algo que vocês precisam entender. O político vai governar para quem bancar a sua campanha. Conseguiu captar isso?
quem banca, quem está bancando a campanha, quem está botando dinheiro, quem está garantindo o voto. Esse é um voto consciente ou esse voto está sendo garantido pela uma estrutura financeira de campanha? E quem está botando esse dinheiro nessa estrutura financeira de campanha? Então, o compromisso do político é com quem banca a eleição. E aí eu vou fazer aqui vou abrir uma exceção para trazer um exemplo pessoal. Eu concorri à prefeitura lá do meu município, de Estreito. E na oportunidade, assim, eu fui contra todas as estatísticas, contra todo mundo. Por quê? Porque naquele momento, isso aconteceu, para ser mais exato, para vocês que estão nos ouvindo, aconteceu em 2020. Em 2020 eu estava lá na Anvisa. Eu estava com um cargo de gestão, a maior agência reguladora do país, e quando eu olhei para o cenário, eu sou filho de Estreito. Então, inclusive, meu pai foi prefeito em Estreito, e aproveito a oportunidade para mandar um abraço especial aí para Zeca Pereira, que foi prefeito de Estreito, foi um filho de Estreito, que assumiu aí o mandato em um momento muito sensível do município, mas que deixou lá o seu legado. Então, assim, deixo um abraço especial aí ao meu pai, que é para mim uma referência, pois e dentro desse é importante que traga aqui essas pontuações aqui para que a população entenda a importância de você procurar entender as motivações do político que está ali. É claro que eles vão fazer de tudo para enganar e para mostrar que as motivações são as melhores possíveis. Mas aí, inclusive, é importante que a gente pontue aqui. Naquele momento, quando meu pai foi prefeito de Estreito, o município, a arrecadação, para vocês terem uma ideia, a arrecadação de Estreito, comparado à arrecadação de hoje, era menos de 1% do que arrecada hoje. Então, porque hoje o município de Estreito tem um potencial econômico gigante. O município de Estreito hoje, a arrecadação gira em torno de 15 milhões por mês. E aí eu estou falando da arrecadação municipal. Eu não estou falando dos repasses federais, não estou falando dos convênios com o governo do estado, das emendas parlamentares. Então, para vocês entenderem o potencial que o município tem de desenvolvimento, de crescer, de beneficiar a população, e que infelizmente isso a gente não está podendo usufruir desse potencial. Então, vou trazer aqui para vocês, naquele momento, relatando ainda o passado, mas entenda que está tudo conectado para a gente entender aí as coisas. Eu lembro que o meu pai foi para a reeleição, estruturou o município, tirou o município de uma inadimplência gigante, administrou o município exatamente no período onde inflou a população, praticamente dobrou sem aumentar os repasses municipais, porque para que isso aconteça precisa de um censo do IBGE para que o governo estadual possa adequar aí os repasses, e isso não aconteceu. Mas naquele momento o Zeca Pereira regularizou as contas atrasadas, os débitos aí com a educação, com a saúde, trouxe aí, garantiu finalmente, a partir daí começou-se a fazer pagamentos em dias, fez várias ações aí que garantiram a gestão, mesmo com todas essas dificuldades, como uma referência até hoje. O que se vê, quando se faz comparações, você percebe o seguinte: a saúde naquela época era de qualidade, era uma referência regional, a educação da mesma forma. Então muitos professores e que tiveram inclusive um concurso ainda naquela época, tinham os incentivos necessários para se aprimorarem aí como profissionais.
a merenda escolar, da mesma forma, era uma parceria, e eram merendas de qualidade, a parceria com os pequenos produtores, agricultores municipais, garantindo aí os relatos que a gente vê hoje, de que a merenda escolar é 3 biscoitos de água e sal com um suquinho ali. Enfim, eu tô trazendo isso aqui porque aí aconteceu-se a eleição, aconteceu então aí a eleição, o processo de eleitoral da reeleição. Meu pai, o Zeca Pereira, perdeu a reeleição, e aí naquele momento aí eu fiquei muito triste, eu cheguei a chorar naquele momento, porque eu falei assim, pai, eu sei do trabalho que foi feito, eu sei que criamos aqui um alicerce, uma base forte para garantir que o município de Estreito se transforme num gigante. Então assim, e agora vai entrar um novo prefeito, que vai só colher os frutos. E olha a sabedoria do Zeca Pereira naquele momento. Ele falou assim, filho, olha só, eu queria muito que você tivesse razão. Eu queria muito que o gestor que está entrando agora, que ele fizesse tudo isso, que ele desse continuidade, que ele realmente, pegando o município com um alicerce, com uma base forte, igual nós estamos entregando, que ele levantasse aí as paredes e transformasse esse município num gigante. Só que, infelizmente, conhecendo aí o passado, conhecendo da onde que ele está vindo de um município, e aí na época Zequinha Coelho estava vindo de São Pedro dos Crentes, foi prefeito em São Pedro dos Crentes e fez um mandato terrível lá em São Pedro dos Crentes, o que acabou, de certa forma, eu diria, com o perdão da palavra, sendo conduzido, expulso para cá, para Estreito, vindo para Estreito. E aqui, com o apoio do governo estadual, na época, Jackson Lago, que veio no palanque, garantiu aí que ajudaria de várias formas, e a primeira forma de ajudar foi evitando aí, travando um recurso que estava previsto entrar ainda no mandato do Zeca Pereira, de aproximadamente 70 milhões de reais, e acabou esse recurso não entrando, e aí algumas ações que poderiam ter sido feitas não foram. Enfim, resumo da ópera. A sabedoria, ele falou assim, eu gostaria muito que ele fizesse, ao contrário do que você está falando, a minha preocupação é que ele não vai fazer, ele não vai executar, e foi o que aconteceu. Resumo da ópera, foi uma das piores gestões que Estreito já teve. Enfim, trazendo isso para dizer, e aí falar para vocês que em 2020, aí beleza, eu estava em Brasília durante todo esse tempo. Quando foi em 2020, eu olhei aí para o cenário que estava se desenhando. Nós tínhamos aí, estava saindo da gestão Cícero Neco aí de 8 anos de mandato, trazendo infelizmente aí com uma rejeição grande, em especial porque, como eu falei anteriormente, você acaba percebendo que as gestões, a gestão Cícero teve uma oportunidade gigante de transformar o município, e de fato, o município de Estreito, ele por si só e pela quantidade de recursos que estava entrando, eu posso falar, entendeu? Eu posso dizer que assim, poderia ter sido feito muito mais, mas muito mesmo, entendeu? Muito, mas muito mesmo. Só que aí é inegável que, levando em consideração o parâmetro, e eu sempre falo isso, o parâmetro de comparação. O parâmetro de comparação era tão ruim, mas tão ruim, que qualquer coisa dava a Estreito um potencial gigante. Então, quando eu analisei o cenário, estava lá em Brasília como gestor na Anvisa, responsável por fazer a interlocução da Anvisa com o Congresso Nacional, com o Palácio do Planalto, com os órgãos ministeriais, com todos. Eu vendo aí
esse cenário, eu falei o seguinte: ó, eu preciso dar ao povo de Estreito uma opção. Então a opção que tinha naquela época era o candidato à sucessão da gestão, que era o Cássio, e vindo aqui de Imperatriz, o Léo Cunha. Léo Cunha, que tinha sido deputado estadual. E olha só o cenário: deputado estadual que teve aí na sua recondução, a sua cidade, a cidade de Imperatriz, o rejeitou, e inclusive não deu a ele aí a sua reeleição. Por quê? Então, se eu não me engano, acho que no primeiro mandato, Léo Cunha teve aí 22 mil votos em Imperatriz. No segundo mandato não teve nem 10%, aí, 10% da votação que teve na sua cidade, que é quem conhece. E aí ele veio para Estreito. Então as opções naquele momento era o Cícero, representado aí pelo Cássio, e o Léo Cunha. E eu falei: não, eu preciso fazer alguma coisa. E todo mundo falou assim: você tá louco? Como é que você vai largar um cargo de gestão na maior agência reguladora do país, aqui no centro do poder do país, entendeu? Para ir ser candidato enfrentando dois gigantes. Eu falei: olha, o que eu falei naquele momento foi o que eu digo e aí para a população, e eu aproveito a oportunidade de agradecer a população de Estreito. Aqui, o destaque é para quem faz a diferença. Política em Foco, com Jackson Pereira. Por quê? Porque nós fizemos um trabalho de conscientização. Nós demos, e aí todo mundo falava assim: mas o Jackson não tem grupo político. E eu apresentava o nosso grupo político, que é o verdadeiro grupo político de qualquer região, de qualquer município. O verdadeiro grupo político é o povo. E aí lembra que eu falei para vocês que os políticos, eles trabalham para o seu grupo político? Enfim, é isso que acontece, e é por isso que normalmente acontece essas coisas. Naquele momento, nós fizemos um trabalho de conscientização, e a minha fala era, e continua sendo, coerente nesse sentido. O nosso grupo político era o povo, precisa ser o povo. O político precisa trabalhar para o povo, executar os recursos que é do povo. Então, mas para que isso aconteça, precisa-se da contrapartida de quem? Precisa-se da contrapartida do povo. O povo, a população, precisa entender a importância e o poder que você tem. Olha, a maior força política é do eleitorado, porque é quem coloca e é quem tira os políticos. Então, naquele momento, nós encaramos contra todas as estatísticas, nós fizemos um trabalho de conscientização, a população foi às ruas, a população apoiou, a população abraçou o projeto. Por quê? Porque entenderam, conseguiram captar exatamente a essência. E é o que nós acreditamos. Qual que é a essência? A essência é fazer uma gestão do povo, da representação do povo de verdade para o povo. Política em Foco, valorizando as boas gestões, inspirando o futuro. Então, o que eu podia oferecer, o que os outros tinham de sobra, que era recurso financeiro para comprar voto, para alugar carro, fazer tudo, carro de som, fazer festa, fazer tudo. O que eles tinham de sobra, eu não tinha, mas o que eu tinha de sobra, eles não tinham. Então, o que eu tinha? Eu tinha exatamente o compromisso de fato de direito com a população. Então, eu estava dando aí e doando aí a minha capacidade, a minha competência, a minha honestidade, a minha seriedade, a minha responsabilidade e o meu compromisso com a população. Então, era isso que eu tinha para oferecer, não na campanha. E normalmente, e aí políticos como eu, o que nós temos a oferecer para a população não é uma campanha milionária. O que nós temos para oferecer, inclusive, é pós-campanha.
é pós-campanha. Aí nós temos que oferecer uma gestão. É uma gestão séria, responsável, comprometida em desenvolver o município. Então isso é o que acontece quando se escolhe bons nomes. Exemplos que inspiram, ideias que transformam. Você está no Política em Foco. Política em Foco. E olha só o que aconteceu. Nós conseguimos, encarando aí os dois gigantes da velha política, da política econômica, dos gastos de campanha mirabolantes, nós encaramos os dois de frente. Nós éramos 4 candidatos, mas encaramos aí os dois de frente e com a força da população, nós chegamos na reta final. Ficamos em segundo lugar, perdemos aí por 340 votos de diferença, o que eu diria que se tivéssemos tirado aí 170 votos a mais que foram para um lado vencedor, certamente a população de Estreito teria sim, finalmente, um representante comprometido com o seu povo, com o desenvolvimento da cidade. Então, mas trago todo esse cenário linkando aí com a importância da boa gestão. Então nós vou trazer aqui, e aí nessa reta final, eu trago para vocês exemplos práticos aí de gestão que podem interferir diretamente. Hoje, por exemplo, e ainda continuando aqui com o exemplo de Estreito, hoje, por exemplo, nós estamos vivendo um momento extremamente delicado no nosso município, extremamente delicado. Então, como todos sabem, e nós tivemos aí uma catástrofe, a queda da ponte JK foi algo terrível aí para os dois estados aí, que está causando um transtorno muito grande. E aí não só os dois estados, mas todos os estados que a ponte interligava aí, o estado do Maranhão, o estado do Pará, o Tocantins, enfim. E nós estamos, em especial, o Estreito está passando por uma situação muito delicada, uma situação econômica delicadíssima. E olha só a importância de se ter gestões e representantes que têm compromisso com a população. Então, assim, foi de imediato decretado o estado de calamidade, estado de emergência do município. Perfeito, realmente estamos num momento de emergência, estamos num momento sensível, estamos num momento econômico do município que precisa de ações emergenciais. Então nós temos aí os nossos empresários, e aí inclusive criaram aí, finalmente estruturaram e legalizaram aí a associação comercial com o objetivo de contribuir com a superação desses problemas que o município está enfrentando. Enfim, e aí dessa mesma forma, ações, nós precisamos entender o seguinte: há uma diferença muito grande das ações concretas para as falas. Quando se fala assim, olha, eu quero ajudar o município, eu vou... Imagine o seguinte, imagine o gestor fala assim, olha, nós estamos passando por uma situação delicada, eu quero ajudar e vou ajudar, o município vai ajudar os nossos empresários, a população de uma forma geral, a superar esse momento delicado. Então, tem várias ações concretas que o município, que a gestão pode fazer para ajudar a superar essa situação. Então, eu estou trazendo exemplo de Estreito que pode ser avaliada e analisada no contexto de qualquer outro município. Então, por exemplo, o primeiro ponto a se fazer, a primeira ação concreta a se fazer bem, como que está a relação do município com os empresários locais? Beleza,
o município está devendo aos credores aí, está devendo aos empresários locais? Tá, então primeiro passo, o município tem que pagar o que ele está devendo. E infelizmente há um relato muito grande de vários empresários do município, lá do município, que relatam que ainda estão por receber os serviços prestados para a prefeitura. Ainda do ano passado, tem serviço do ano passado. Entendeu? Então, assim, o primeiro passo, paga o que deve. Segundo, para fortalecer e para ajudar o comércio, contrata as empresas locais do município. Então, você fazendo isso, você já está começando a ajudar. Terceiro, então, primeiro, paga os empresários do município, os credores. Segundo, contrate as empresas do município, prestação de serviço do município. E terceiro, que é importante que se diga, a gestão municipal precisa entender, e aí olha só, eu faço questão de trazer isso aqui. Qual que é o objetivo? Identificar como a gestão pode, como a gestão, seja o executivo como o legislativo, pode ajudar a contribuir na superação destes problemas. Então, o terceiro ponto, nós precisamos momentaneamente, as empresas, os empresários precisam disso momentaneamente, nós precisamos suspender os tributos municipais. Perfeito, vamos fazer isso paralelo a isso. Feito isso, uma vez que a gestão, o município fez isso, agora ele vai ao Congresso, vai aos parlamentares, à bancada do Maranhão, vai pleitear que a bancada interceda junto ao governo federal para que os impostos federais também sejam suspensos. Eu não estou falando nem de isenção, estou falando de respiro, de suspender temporariamente, enquanto perdurar o estado de emergência do município, para que esses empresários, os empresários locais, possam respirar e possam ter fôlegos. Entende? Então, objetivamente, beleza, seja exemplo. Então, suspende aí. E aí, inclusive, eu faço questão de citar aqui que nós colocamos, inclusive fizemos uma contribuição à Câmara de Vereadores, levamos à Câmara uma minuta do projeto de lei que suspende aí temporariamente os tributos municipais. Beleza, suspendeu os tributos municipais, articulou no Congresso para que suspenda os impostos federais e da mesma forma articula junto aos deputados estaduais e ao governo do estado para que suspenda também os impostos estaduais. Dessa forma, todos os empresários, toda a população do município será beneficiada. Então são ações concretas que precisam serem feitas. Então estou trazendo aqui um exemplo de ações que podem e trazem aí a coerência na fala. Então o que a gente espera é que as ações concretas que para além, e aí para isso nós precisamos, trazendo aí novamente, nós precisamos que os nossos representantes no Legislativo entendam a sua responsabilidade, assuma aí o protagonismo que é seu de direito. Então o Legislativo está ali para além de fazer indicações, está ali para apresentar e aprovar os projetos que beneficiem a população. Estão ali como representantes do povo. E é por isso que nós esperamos da Câmara de Vereadores, nós esperamos que hajam no sentido de proteger a população de uma forma geral, no sentido de desafogar e de dar à classe empresarial do município o respiro necessário. Então é com esse objetivo que nós deixamos aqui inclusive um apelo aí à Câmara de Vereadores de Estreito, que se sensibilize com a situação que estamos vivendo hoje no nosso município e que aprovem aí
o projeto que suspende temporariamente os tributos municipais. Isso nos dá força, inclusive, para que a gente possa pleitear, tanto a nível estado quanto a nível federal, a suspensão também dos impostos, tanto estadual quanto federal. Então, isso é extremamente importante. Então, e aí trazendo dentro dessa temática de proposições concretas, de ações concretas, eu tive agora, aproveito aí para mandar um abraço especial para o nosso amigo Rodrigo Brasmar, que é vereador aqui em Imperatriz, vice-presidente da Câmara, e hoje para mim era uma grande referência no Legislativo. Por quê? Porque o Rodrigo vem fazendo um trabalho desde do início do seu mandato, um trabalho propositivo e um trabalho de ação concreta. Então, assim, o slogan, inclusive, do mandato dele é fazer uma gestão de fora para dentro. Ou seja, buscar recurso, buscar apoio para que esses apoios possam beneficiar a população. Então, são ações simultâneas, tanto dentro do município, na atuação como legislador, como vereador, mas também dentro das suas atribuições, buscando recurso, apoio aí para o município, para Imperatriz. Então, parabéns ao Rodrigo Brasmar, inclusive ele me procurou para que, tendo em vista que a gente tem um conhecimento, graças a Deus, muito bom lá dentro do Congresso Nacional, para que eu o acompanhasse e que a gente pudesse fazer umas interlocuções lá dentro do Congresso em busca de apoio para a Imperatriz. Nós voltamos aí muito contentes, nós tivemos a oportunidade de conversar com alguns parlamentares, em especial o deputado Aloysio Mendes, que recebeu a todos nós com muito carinho e que nos acompanhou até o ministro dos esportes, o ministro Fufuca, e na ocasião o vereador demandou aí, levou alguns projetos que serão beneficiados, trarão benefício. Então, olha só o diferencial. Ele fez uma indicação de uma arena poliesportiva e foi a Brasília buscar recursos junto ao deputado e com apoio do Ministério para que essas ações propostas por ele possam ser executadas. Então, por isso que eu parabenizo aí mais uma vez o vereador Rodrigo Brasmar pela sua atuação, uma atuação séria, responsável, comprometida, fora muitas ações que estão sendo feitas aqui na cidade de Imperatriz, como Adote um Espaço Público. Já tem alguns projetos que estão sendo trabalhados aí de bastidores nesse mesmo sentido, no sentido de dar à população a dignidade, dar à população garantir que o seu mandato, de fato, como representante do povo, represente de fato a população para que os benefícios dessa gestão possam chegar até a população. Então, mais uma vez, parabenizo aí o vereador Rodrigo Brasmar. Gostaria de, já encerrando aqui, já na reta final do nosso programa. Aqui, o destaque é para quem faz a diferença. Política em Foco, com Jackson Pereira. Então, gostaria de, mais uma vez, e aí fazer um apelo lá à Câmara de Vereadores da minha cidade, de Estreito Maranhão. Gostaria de fazer um apelo à gestão municipal e, junto também com a força e a demanda que vem por parte da associação, para que possam, de fato, olhar com sensibilidade, olhar com atenção a crise econômica, a situação do nosso município, que o município vive. Então, nessa mesma linha, que a Câmara coloque em votação e aprove o projeto que suspende temporariamente aí os tributos municipais. E, claro,
façam as interlocuções, me coloco à disposição para fazer as interlocuções, inclusive na oportunidade lá em Brasília. Eu já procurei o parlamentar, o deputado Aloysio, no sentido de nos ajudar a fazer essa interlocução com o governo federal e com o governo estadual, no sentido de reduzir aí ou suspender temporariamente os impostos federais e municipais. Então, ações concretas feitas inclusive por parte do deputado Aloysio. Nós, na oportunidade, foi apresentado um requerimento de audiência pública na Comissão de Finanças e Tributação lá da Câmara, chamando aí todos os envolvidos nesse processo, o DENIT, o Ministério do Transporte, chamando as empresas, tanto as empresas das balsas, da reconstrução da ponte, os executivos, tanto do Estreito quanto de Aguiarnópolis, o Legislativo da mesma forma. Então, assim, para que a gente possa entender todas as formas objetivas, como podemos ajudar a acelerar esse processo, como podemos ajudar a garantir, dar de volta aí à população de Estreito a dignidade e dar de volta a Estreito a possibilidade aí de suspiro, pelo menos agora, temporário, aos empresários locais. E aí, para concluir e para finalizar, como eu estou aqui fazendo aí nessa reta final do programa, fazendo aí esse apelo à gestão municipal de Estreito, à Câmara Legislativa, aos vereadores e ao secretário aí de Indústria e Comércio do município, eu mais uma vez faço um outro apelo, porque no sentido de garantir o desenvolvimento do nosso município. Olha só, é um absurdo, nós temos aí um distrito empresarial gigante lá em Estreito, que está parado há mais de 10 anos. Então é importante que a gente garanta, se a gente quer que o município desenvolva, que o município gere emprego, que o município cresça de forma sustentável, nós temos aí muitas possibilidades, e uma delas passa pela liberação e a articulação aí, junto ao governo estadual, para liberar o distrito empresarial, que tem muitas empresas que gostariam de se instalar lá no município de Estreito. Então, mais uma vez, muito obrigado, é uma satisfação muito grande estar aqui com todos vocês. E toda semana nós estamos aqui conversando, batendo um papo, conhecendo um pouquinho do processo político, conhecendo um pouco da gestão pública, entendendo alguns fatos, trazendo alguns fatos na prática aqui para os nossos ouvintes, para que, de certa forma, a gente possa aí usar como exemplo, como referência. E finalizo o nosso programa, mais uma vez, agradecendo a todos os nossos ouvintes, agradecendo a Deus pela oportunidade, que Deus possa continuar estando conosco, garantindo aí aos gestores a sensibilidade necessária para abençoar a população dos seus municípios, do estado e do nosso país. Grande abraço, Jackson Pereira. Estamos encerrando mais um programa Política em Foco. Grande abraço, que Deus abençoe e até a próxima segunda-feira. Você ouviu Política em Foco com Jackson Pereira, dentro do programa Imperatriz 24 Horas, com Justino Filho, aqui na Imperial FM. Política em Foco, valorizando as boas gestões, inspirando o futuro. Política em Foco. Política em Foco.